Olá, meus amigos. Eu sou Marcelo Bergstein e eu fico muito contente em ter você aqui me assistindo. Agradeço de coração. Mas vamos logo ao nosso vídeo de hoje, porque nós temos muita coisa para falar. Você sabe, eu gosto de iniciar os meus vídeos fazendo perguntas. E hoje eu vou fazer um montão delas. Mas elas não serão no início, e sim ao longo do vídeo. E a minha intenção, você já sabe também, que é fazer com que você reflita e, quem sabe, seja confrontado ou até mesmo despertado por Deus. Mas por que perguntas, Marcelo? Porque esse é o método preferido por Deus para nos fazer pensar. E para começar, eu quero ler com vocês o que está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 40, versículos de 6 a 7. Diz assim: Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade, dizendo: Prepare-se, como simples homem que você é, eu farei a você perguntas, e você me responderá. Quem conhece a história de Jó sabe que não foi fácil passar por tudo que ele passou. E Jó, durante o período de sofrimento dele, fez várias perguntas a Deus e às vezes fez afirmações que chegaram ao ponto de desafiar a Deus só para tentar entender o porquê ele está passando por tudo aquilo. Mas Deus não deu a menor bola às perguntas de Jó, nem respondeu a nenhuma. Deus ouviu tudo em silêncio. E quando tudo parecia já perdido para Jó, então Deus o chama para um debate dizendo: você que vai me responder algumas perguntinhas agora. E a partir daí, Deus começa a fazer um monte de perguntas que colocam Jó no lugar dele. No lugar de quebrantamento, de humilhação, de reconhecimento da soberania de Deus. E aí finalmente Deus muda o coração de Jó a partir daquelas perguntas. Aliás, não foram só algumas perguntas. Foi uma metralhadora de perguntas que fizeram com que aquele homem refletisse sobre sua própria vida. Então, eu quero usar este método nesse vídeo. Porque se eu falar para você que você deve fazer isso ou aquilo para ficar mais perto de Deus, você pode simplesmente me dizer: quem é você para me dizer o que fazer? É verdade. Mas se com perguntas eu ajudar com que você mesmo chegue a uma conclusão, será mais fácil que você aceite a realidade dos fatos. Existem perguntas que desconcertam a gente e nos abalam mais do que se passarmos 2 horas ouvindo um discurso caloroso. E dependendo da situação, elas também nos levam a pensar e a refazer a nossa lógica. Porque muitas vezes nós estamos tão convictamente errados que nós somos incapazes de ver a verdade que está na nossa cara. A Bíblia, em Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, se o próprio Deus disse que o nosso coração se engana com tudo, a única saída para a gente é ser guiados por Ele, não é verdade? Porque Ele sabe todas as coisas. Daí, através de algumas perguntas onde você vai responder para você mesmo e não para mim, eu quero te tirar da zona de conforto. E para isso, eu já quero começar criando uma pequena situação. Imagine que você está sozinho em casa, no seu quarto, e Jesus aparece para você em pessoa. E depois daquele susto inicial, você percebe que realmente é Jesus ali na sua frente. Então ele vira para você e pergunta: o que você tem para me dar? E ele fica ali parado, olhando para você, esperando a resposta. Mas, já que você não abriu a boca e não disse nada, ele vem com uma segunda pergunta: você poderia me dar o seu futuro? E do mesmo jeito que ele apareceu, ele desaparece. E agora, meu caro amigo, minha cara amiga, você tem 2 perguntas de Deus para responder. Pare e pense sobre essas perguntas e o quão profundas elas são. Pause este vídeo se for necessário e depois volte a assisti-lo. Pensou? Então, para tentar te ajudar nessa resposta, eu quero te dizer que a segunda pergunta sugere que você faça uma entrega total dos seus planos de vida para Deus. Com essas 2 perguntas, Jesus está te dizendo: que argumentos você pode ter para negar alguma coisa para mim que fui capaz de dar a minha própria vida por você na cruz? Com essas 2 perguntas iniciais, eu quero que você chegue a uma única conclusão. E a conclusão é que, diante desse amor tão, mas tão grande de Jesus por você, você não pode dizer outra coisa senão: ó Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu futuro. Eu coloco a minha vida e o meu futuro em suas mãos.
Mas, se você não chegou a essa conclusão, eu quero te dar uma forcinha. Para isso, eu vou lembrar 2 episódios descritos na Bíblia e que tem como parte central deles, cada um, uma pergunta. São fatos bem conhecidos de todos nós e que vão nos ajudar também a olhar para a nossa própria vida e auxiliar a responder as tais perguntas de Jesus. A primeira história e a primeira pergunta que eu quero mostrar para você está em Gênesis capítulo 3, versículos de 6 a 10, que diz assim: Quando Eva viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e, além disso, era desejável para dela se obter conhecimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido Adão, que também comeu. E imediatamente os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo eles os passos do Senhor Deus, quando o vento suave da tarde soprava, esconderam-se da presença dele entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou a Adão perguntando: Onde você está? Deus perguntou: Onde você está? E Adão respondeu: Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. Esse texto é parte da história da queda do pecado do primeiro casal. Casal este que Deus instituiu como os pais da humanidade, Adão e Eva. E apesar deles terem tudo do que precisavam para viver, e de terem ainda a oportunidade de conversar com Deus todos os dias ao fim da tarde, eles afrontaram a Deus diretamente quando resolveram pecar e também desconsiderar aquilo que o Senhor lhes havia ordenado que não fizessem, que era o quê? Comer do fruto proibido. E quando vemos Deus perguntando para o homem: Onde você está? Era óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas e mesmo sabendo onde Adão estava e o que ele havia feito, Deus veio ao encontro dele. Guarde essa informação. A pergunta era para gerar uma reflexão no coração de Adão, mas ela também serve para gerar uma reflexão nos nossos corações. O onde você está significa onde o que você fez te levou. E esse o lugar que você gostaria de viver? Escondido de mim? Onde você está significa: você se lembra da sua vida antes das coisas que fez? Você se lembra de todos os momentos que nós tivemos juntos? Você se lembra de ter andado diante de mim sem culpa, sem peso, sem nenhum tipo de vergonha? Sabe de uma coisa, meus queridos? Às vezes Deus precisa fazer essa pergunta pra gente. Nós não estamos no lugar em que deveríamos estar em relação à presença de Deus, porque nós tomamos decisões erradas. Nós nos distanciamos dele, pecando, como fez Adão. Mas a gente pode também se distanciar de Deus de uma maneira bem mais sutil, apenas vivendo uma vida mecânica de religiosidade, cumprindo os rituais de sempre e tentando obedecer doutrinas, mas sem desfrutar do melhor, que é a presença do nosso Pai. E todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, seja para muito longe, ou seja para um ambiente de religiosidade que tão pouco contém a presença e a glória dele, todas as vezes que nós abrimos mão do maior privilégio que nós temos, que é o de nos relacionarmos com o Senhor como filhos se relacionam com os pais que os ama, todas as vezes que nós encontramos um ambiente de vergonha e passamos a investir em disfarces, nas aparências, nas folhas que nos cobrem e logo secam, mostrando a nossa nudez, todas essas vezes, e apesar de todas as nossas besteiras que fazemos, Deus sempre virá até nós. Porque Deus não desiste da gente. Ele não desiste de você e Ele não desiste de mim nunca. Acho que você já entendeu isso. Às vezes nós nos afastamos porque permitimos que o nosso coração se envolva com outras coisas e deseje beber de outras fontes. Meu caro amigo, minha amiga, nós não precisamos de nenhuma outra fonte que não o Senhor. E quando a gente bebe de outra fonte, Ele vem e pergunta pra gente: onde você está? Olha a sua volta. Preste atenção no cenário que você criou para você mesmo. É isso que você quer para viver? Uma vida de pecado, uma vida de culpa, uma vida de medo? Você quer viver se escondendo? Deus vem até você hoje perguntando: você vai continuar investindo naquilo que não pode te ajudar? Onde você está? Sinceramente, eu creio que Deus está fazendo essa pergunta para muitos dos que estão ouvindo este vídeo agora. E ao dizer onde você está,
Ele, na verdade, está nos dando uma oportunidade de fazer a escolha certa e de avaliar o que trocamos e o que abraçamos pelo que nós deixamos de lado. Quando Deus pergunta onde você está, é mais eficaz do que se ele tivesse perguntado o que foi que você fez. Deus não tem o prazer de punir você pelos seus erros. Ele quer trazer você para perto dele. Um dia, o Senhor Deus estava triste com o povo e ele usou o profeta Jeremias para expressar a sua tristeza pelos erros que eles cometeram. E no capítulo 2, versículo 13 do livro de Jeremias, Deus disse: o meu povo cometeu 2 crimes, 2 pecados. Eles me abandonaram, logo a mim, a fonte de água viva deles, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Percebe a tristeza do coração de Deus? Onde você está? Se você tinha acesso à fonte de água viva, por que foi cavar poços em lugares secos? Eu sei que eu estou me dirigindo aqui nesse momento a pessoas que já estiveram na presença de Deus e hoje estão tão longe, mas sentem saudades, mas não querem admitir isso para ninguém. Eu sei, eu já fui assim. Onde você está é Deus dizendo: volta, volta, volta para mim. Deixe essas fontes fajutas de água. Pare de cavar poços que não podem matar a sua sede. Volta para mim. Volta a ter intimidade comigo. Volta a ser completamente meu. Onde você está? O que você está fazendo fora da minha presença? Distante desses lugares de graça que eu preparei para você. Só existe uma coisa que pode preencher esse vazio que está dentro de você: Deus. Também no livro de Jeremias, agora no capítulo 4, versículo 1, o Senhor disse: se você voltar, ó Israel, se você voltar para mim e remover as tuas abominações da minha frente, você não andará mais vagueando. Quantas pessoas estão vagueando na vida porque provaram de Deus, mas depois se afastaram e hoje estão por aí perdidas e sem rumo, sem direção? E por que não dizer das pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo participando de todos os cultos, estão vagueando, estão errantes, porque perderam o melhor, porque se distanciaram do melhor? Deus está dizendo: se voltares, ó Israel, volta para mim. Ele tem os braços abertos e um lugar à mesa para você. Escute, ninguém vai se sentar no seu lugar na mesa. Não vale a pena viver a vida em qualquer outro lugar ou debaixo de qualquer outra influência que não seja da glória de Deus. Mas depois dessa pergunta do onde você está, vem ainda uma segunda pergunta que chamou a minha atenção na Bíblia. E ela está um pouco mais na frente do que lemos anteriormente. Fica lá em Gênesis também, mas no capítulo 4, agora versículos de 8 a 10. E se passa entre 2 personagens que eram conectados a Adão e Eva, seus filhos, Caim e Abel. E o texto diz assim: disse então Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor então disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele então respondeu: não sei. Por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez, Caim? Escute, o sangue do teu irmão está da terra clamando por mim. Agora Deus faz a pergunta a um homem que não soube lidar com suas próprias frustrações. Caim achou que para ter o seu próprio espaço precisava eliminar o outro, eliminando a concorrência, que era seu irmão. Foi aí que Caim fracassou numa das tarefas mais importantes da vida, que é a tarefa da convivência. Meus queridos, nós não somos uma ilha. Lembre-se disso. Não fomos feitos para vivermos sozinhos. Caim ficou frustradinho porque não conseguia chamar a atenção de Deus como seu irmão conseguiu. E aí, num momento de loucura, ele comete o primeiro homicídio da história da humanidade. E depois disso, Deus vem confrontar Caim com a pergunta: onde está o seu irmão? Eu creio que Deus quer fazer essa pergunta também para muitos de nós. É evidente que, embora não tenhamos matado ninguém, literalmente, estamos eliminando dos nossos corações, ou pelo menos deixando para trás, deixando de lado, pessoas que Deus conectou com a gente. E os primeiros que Deus fez essa conexão foram os nossos familiares. Daí por diante a ordem pode até variar, mas continuam sendo conectados. São marido, esposa, filhos, amigos, irmãos em Cristo. E aí, queridos, todas as vezes que nós decidimos viver a nossa própria vida, deixando para trás algum desses conectados a nós, Deus virá e vai nos perguntar: onde está o seu irmão? Onde está a sua esposa? Onde está o seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, a sua mãe? Sabe, nós precisamos aprender
que os nossos problemas podem ser mais facilmente resolvidos se a gente permitir ser ajudados pelos que estão conectados com a gente. O mesmo acontece com os outros que estão ligados a você. Todos eles precisam da sua ajuda. Você não pode amar e viver desconectado de quem ama. No momento que Deus disse para Caim, onde está seu irmão? Ele deveria ter se lançado aos pés do Senhor com lágrimas, pedindo perdão pela loucura que fez. Mas ao invés disso, com arrogância, ele disse, por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Nós bagunçamos as coisas todas as vezes que permitimos que o nosso coração se endureça e goste da ideia de vivermos a nossa própria vida e de que ninguém tem nada a ver com ela. E que também não precisamos cuidar dos nossos conectados. E com isso, meus amigos, nós ofendemos a Deus. Nós fomos feitos para viver em dependência uns dos outros, em harmonia com os que nos cercam. Esse individualismo que vivemos atualmente não está fazendo bem para as pessoas. Amigos, às vezes o onde você está é uma chave de braço, um mata-leão de Deus no nosso egoísmo, no nosso individualismo. Sim, eu sei que as pessoas tentam parecer boas dizendo: ah, eu faço parte da igreja tal, eu faço parte da comunidade cristã tal. A quem essa gente pensa que engana falando isso? A casa de Deus não é um clube para dar status às pessoas, meus queridos. O onde você está significa onde estão as pessoas que Deus lhe deu para cuidar? Onde estão os mais fracos que você e que precisam da sua proteção? Onde estão as pessoas que Deus colocou na sua vida para cuidar de você? Onde elas estão? Deus nos confronta todas as vezes que nós queremos viver essa vida de egoísmo e de individualismo. O apóstolo João foi claríssimo quando ele escreveu falando da completa incoerência ao dizermos que amamos a Deus se nós não estamos conectados à nossa família, aos que são próximos a gente. Nesses nossos dias de mimimi, existe egoísmo, pasmem, até dentro da casa de Deus. Há muitas pessoas, mas muitas mesmo, que se dizem cristãs, seguidoras de Jesus Cristo, mas que não querem se conectar a ninguém dentro da igreja. Responda para mim, que cristianismo é esse? Vamos ver o que o apóstolo João quis dizer e vou mostrar para você como fica claro na nossa cabeça o tamanho da incoerência de muitos de nós vivemos. Está lá na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 4, versículo 19 a 21, que diz assim: nós amamos porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Veja que o nosso amor uns pelos outros é o resultado do amor de Deus que nos encheu. E ele continua dizendo: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas rejeita ou odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem pode ver, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele, Jesus, nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Onde está o seu irmão? Onde estão as pessoas que eram conectadas a você e você propositadamente as desconectou de sua vida? Você está se cercando somente de pessoas que falam o que você quer ouvir? Onde estão aqueles que podem exortar você, te chamar a atenção, te dar aquele puxão de orelha? Onde estão os que podem te dizer que você está errado? Onde está o seu irmão, queridos? É um lembrete de que no reino de Deus o perdão e o acolhimento não são opções, e sim obrigações. Todo mundo quer ser perdoado pelos outros e por Deus, mas quando chega a hora de perdoar alguém é um parto. Eu quero dizer isso de novo: perdoar não é uma opção, porque afinal de contas eu e você fomos perdoados e é o perdão que flui da cruz que não joga os nossos pecados na nossa cara. E esse perdão precisa passar por nós, por mim e por você, para fluir e ser estendido sobre a vida daqueles que nos feriram. Jesus não estava de brincadeira quando disse em Marcos, capítulo 11, portanto, queridos, digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Meus amigos, olhem bem para mim. Nós gostamos demais dessa afirmação de Jesus, não é verdade? Uau, Marcelo! Então quer dizer que se eu acreditar de todo o meu coração e pedir com fé a Deus, Ele me dará tudo o que eu quiser? Sim, Ele dará. Mas espera só um pouquinho, amiguinho. Tem ainda o versículo 25 que diz: e quando estiverem orando, e esse orando aqui é quando você estiver fazendo aquele pedido, sabe? Com fé. Entendeu, né? Quando estiverem orando,
Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também Deus, o Pai, lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Eu vou desenhar para você. Se você tem muita fé que vai receber de Deus algo, mas é incapaz de perdoar, não tem bênção e muito menos perdão para você. Hashtag fica a dica. Percebem? Amamos as partes legais da Bíblia, principalmente aquelas partes que falam que vamos ser abençoados e coisa e tal. Mas outras partes a gente não gosta muito e até discorda. Quantas pessoas você já ouviu dizer dessa forma? Ai, já perdi a conta de quantas vezes eu pedi para Deus tal coisa e Ele nunca me atende. Aí você já ouviu a mesma pessoa dizendo algo parecido assim: odeio aquela mocreia. O que ela me fez não tem perdão. Sabe quando essa pessoa vai receber a tão esperada bênção de Deus? É nunca. Com esse comportamento sem perdão, nunca ela vai receber. Você não pode cancelar ninguém por algo que ela fez contra você. Você tem que perdoar, porque afinal de contas, toda a culpa que estava sobre você foi removida pela graça de Deus da cruz do Calvário. O onde está o seu irmão é a insistência de Deus para que você abra os seus olhos e resolva agora se aproximar de quem nunca você deveria ter se distanciado. Deus está querendo restaurar alianças que foram quebradas, reconectar famílias, reaproximar casais, laços de irmandade entre membros das igrejas que foram quebrados. Deus quer restaurar. Não importa, Deus quer trazer você de volta para junto dos seus conectados. E se a pergunta é: sou eu responsável por fulano? Sim, você é. E é o responsável pelo seu irmão, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Sabe, amigos, eu falei antes que Deus mudou o coração de Jó com perguntas. Mas a sorte dele, a restauração dele e de todos os bens que ele perdeu, só vieram após ele orar pelos amigos da onça dele. Veja o que está escrito em Jó 42:10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo que tinha perdido antes. Viva, meu amigo, viva o melhor da sua vida ao lado dos que te amam. Não se junte com pessoas interesseiras que só estão ao seu lado pelos prazeres momentâneos. E para terminar, eu gostaria de olhar nos seus olhos e lhe perguntar: onde você está? Você está aos pés do Senhor ou longe dele? Quanto tempo você não sente uma alegria sem explicação? Aquela, sabe, que só vem quando você se encontra com o Deus vivo. Quanto tempo você não sente isso? Não troque a presença de Deus pela correria da vida, nem pela religiosidade, muito menos pelo pecado. Ele está dizendo: volta, volta, volta para mim. Onde está o seu irmão? Onde está a sua família? Onde estão os seus amigos que querem seu bem sem interesse? Onde estão os seus parceiros de alianças passadas? Será que você está vivendo uma vida solo e achando que glorifica a Deus dessa forma? Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo que se afastaram da família, que brigaram com pais, filhos, esposas, maridos e que não querem nem saber de Deus. Pois bem, o Espírito Santo do Senhor está agora com os braços estendidos para você, dizendo: vamos restaurar juntos esses relacionamentos quebrados. Vamos juntos, agora mesmo. Não tenha vergonha de pedir desculpas. Talvez o Senhor esteja despertando o seu coração para correr de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Então vá logo. Volte para Jesus. Volte para as pessoas que te amam. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou profundamente ao coração de muita gente com esse vídeo. E se você foi uma das pessoas que ouviu a voz de Deus, que foi atingido por essa palavra, eu te peço que me ajude dando o seu like, se inscrevendo no canal, escrevendo aí nos comentários o quanto que esse vídeo impactou sua vida. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, não fique guardando essa palavra só para você. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo como eu gostei. E até a próxima oportunidade, quando Deus nos permitir. Muito obrigado. Falou!